Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala, professor Gabriel Pacheco. Vamos seguir no baile aqui agora, né, gente? Agora eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o comportamento que nós temos no Windows, certo? Em relação a arquivos e pastas, tá joia? Você tem que lembrar, né, gente, logo de início, que arquivos são o quê? Arquivos, na verdade, são espaços, vamos colocar assim, né? Espaços que você tem no teu computador, ok? Que possuem algum tipo de conteúdo. Tudo bem? Seja algum tipo de arquivo que possua o conteúdo que você pode ler, que possua os dados, sejam arquivos, né, gente, que executam alguma coisa, né? E uma pasta é um container, é uma caixa, é um diretório propriamente dito, que pode ter o quê? Pode ter subpastas, tudo bem? Ou pode ter arquivos. Arquivos podem ter, afinal de contas, pastas dentro deles? Não, arquivos não podem ter pastas dentro deles. Conforme eu disse então, se você fala de um arquivo que é um arquivo de dados, ele contém os dados gerados pelo usuário e os arquivos de programa são as instruções, ou seja, comandos, coisas a serem executadas pelo sistema operacional, seja em relação a um arquivo específico, seja algum tipo de operação que você deseja. Quando a gente fala então dos nossos arquivos, nosso arquivo no Windows pode ter o que? No máximo 255 caracteres, sendo que esses caracteres possuem caracteres especiais que são proibidos, como por exemplo asterisco, aspas duplas, sinal de menor que, maior que, dois pontos, barra, barra vertical, barra invertida e sinal de interrogação. Ou seja, esses caracteres, esses sinais não podem aparecer no nome de arquivo em nenhum momento. Outro ponto, quando você trabalha com arquivos e pastas, inclusive agora, dentro do teu Windows, você não pode ter o quê? Dois objetos com o mesmo nome no mesmo diretório. Isso quer dizer o quê? Com o mesmo nome no mesmo diretório. Quando você fala de um arquivo, você vai ter o quê? Você tem normalmente o nome do arquivo, o nome identificador, ponto, uma extensão. Extensão essa que no nosso Microsoft Windows serve inclusive para que você identifique de qual tipo é aquele arquivo, né? Então, dependendo da extensão, você vai saber que é um arquivo de texto, dependendo da extensão, você sabe que é um arquivo de planilha eletrônica, dependendo da extensão, você sabe que inclusive é um arquivo executável, ou então até mesmo um arquivo, vamos colocar ali, do tipo imagem, tá? No Linux, isso é diferente, tá? Por favor, façam essa diferenciação. No Linux, a extensão serve somente para a identificação do usuário, porque o Linux vai identificar o arquivo especificamente, o seu conteúdo, pelo quê? Pelo próprio conteúdo, o que você tem que fazer. Tudo bem? Tá joia então? Beleza, Pachecão. Então quando você fala do mesmo nome em relação ao arquivo, ele está falando desse conjunto completo. Em relação à pasta, aí é somente o nome da pasta, porque a pasta não possui extensão. Arquivos possuem extensão, então, que o identifica como do respectivo programa. No material de vocês, eu estou colocando isso aqui, ó, esse link. Quero que você clique, inclusive, porque eu estou trabalhando aqui com vocês com uma lista de diversos tipos de arquivo, de acordo com a sua respectiva extensão, só que eu sei que vocês podem ser questionados em algum momento sobre alguns outros. Vamos pegar aqui então, pega aqui comigo, vamos trabalhar aqui com algumas extensões que nós temos de arquivo. Isso aqui é cobrado em prova? Sim, a banca FGV adora cobrar isso. Mas todas as extensões? Não, principalmente extensões de arquivos executáveis, que de uma forma geral, inclusive, né, quando você fala de uma extensão de arquivo executável, é uma extensão perigosa, porque se você tem um arquivo executável, seja com, BAT, CMD ou exe, ok? Esse tipo de arquivo, em algum momento, pode trazer um vírus. Então, se você executa aquilo ali, você acaba tendo uma treta ali, acaba tendo um problema no teu computador por ele ser o que? Contaminado por um vírus. Tudo bem? Mas também gosta do quê? Também gosta principalmente de extensões de arquivo do tipo imagem, que são colocadas nas nossas questões. Vamos lá então, AVI é um arquivo de áudio e vídeo, Intervey, né, que é um arquivo de som ou de filme, BAT é um arquivo em lote, também é considerado um arquivo de execução, então ele é perigoso, entendeu? Para contaminação de vírus. BMP é um arquivo do tipo bitmap, é um arquivo de imagem também. CSV é um arquivo de valores separados por vírgula ou qualquer tipo de separador que você desejar. Pode ser o que internamente? Pode ser ponto e vírgula, pode ser ponto, barra, o que você quiser colocar que vai funcionar, ok?
Documentos do Word, antes do Word 2007, eram chamados de .doc. Documentos habilitados para macros do Microsoft Word, docm. Docx são documentos do Word atualmente, e o xzinho vem do quê? Justamente da possibilidade que você tem de criar o quê? Marcadores nos seus documentos com o uso do XML. Tu tem que lembrar disso. Dot são modelos do Microsoft Word antes do Word 2007 e .x são modelos do Microsoft Word, né? Joia? EML é arquivo de e-mail criado pelo Outlook Express, pelo Windows Live Mail e outros programas que são programas que te possibilitam a navegação em relação... A navegação não, né? A operacionalização de e-mails, seja para envio, seja para recebimento. EXE é um arquivo de programa executável, perigoso inclusive para vírus, fique atento em relação a isso. GIF é um arquivo de formato de intercâmbio gráfico, é também considerado um arquivo de imagem. HTML é um arquivo que identifica uma página de linguagem de marcação de hipertexto, basicamente para você abrir páginas ali no Internet Explorer, no seu navegador de uma forma geral. JPG, JPEG são arquivos de foto, Joint Photographic Experts Group, ok? São arquivos de imagem também. MA4, arquivo de áudio do tipo MPEG-4. MDB são bancos de dados do Microsoft Access antes do Access 2007. MP3 são arquivos de áudio, tudo bem? MP4 são arquivos de vídeo. MPEG, arquivo de filme, ou seja, um arquivo de vídeo também. MSI é um arquivo instalador, então comumente você vê um MSI, ele tem ali então uma rotina de instalação de algum tipo de aplicativo no teu computador. PDF, arquivo de formato de documento portátil, joia? PNG são arquivos de gráfico de rede portátil inclusive, ou seja, é considerado também um arquivo de imagem. PPS, apresentação de slides do Microsoft PowerPoint antes do PowerPoint 2007. PPSM, apresentação de slides habilitada para macros do nosso Microsoft PowerPoint. PPSX, apresentação de slides do PowerPoint atualmente, né? Depois da atualização ali do Office 2007. Versões adiante trazem como PPSX. PPT, formato do Microsoft PowerPoint antes do PowerPoint 2007. PPTX, normalmente apareceu o xzinha, é o quê? É uma apresentação de PowerPoint, só que nesse momento vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar justamente ali com o arquivo PPT, só que nas novas versões do nosso PowerPoint. PSD, arquivo do Adobe Photoshop. PSST, é o armazenamento de dados do Outlook, não somente as mensagens, né? O Pub é um arquivo do Microsoft Publisher. O RAR é um arquivo compactado, tudo bem? Do tipo Rochelle Archive, né? Muito semelhante ao funcionamento ao que nós temos do Zip. TIFF é também um arquivo de imagem, só que imagem marcada. TMP são arquivos temporários. TXT, arquivo de texto não formatado, né? Ou seja, ele não possui uma formatação específica. Isso é bem interessante, né? Muito gerado, muito utilizado, inclusive, pelo seu bloco de notas. WMA, arquivo de áudio do Windows Media. WMV, arquivo de vídeo do nosso Windows Media. XLS, pasta de trabalho do Microsoft Excel antes de 2007. XLSX, pasta de trabalho do Microsoft Excel após o Excel 2007. E Zip é um arquivo compactado. Bora resolver questões? Bora lá, pega aí, vem comigo que vai dar certo. FGV 2021, Câmara de Aracaju, Sergipe, analista administrativo. No Windows, um nome de arquivo que contém caracteres inválidos e não seria aceito, ou seja, qual é o tipo de caractere inválido que você tem aqui e não vai ser aceito em momento algum em relação à nossa estrutura do Windows. Amostra traço grátis? Não, isso aqui está certinho, né? Não tem nenhum tipo de caractere inválido. 12345.txt, tranquilo também. 12-09-2021.xls, tá tranquilo, veja que não são barras, né? São traços. Bacana. Relatório asterisco.pdf, esse asterisco aqui não pode acontecer, é o que torna automaticamente a letra D o nosso gabarito, porque ele estava perguntando sobre o quê? O que não seria aceito. Gabarito, letra D de dedinho. Mais uma questão, vamos lá, FGV 2019, MPR Rio de Janeiro, técnico do Ministério Público, área administrativa. No Windows, a extensão de arquivo indica a forma pela qual ele deve ser tratado pelo sistema. Observe a lista de extensões a seguir: CSV, DocX, EXE,
GIF, HTML, JPG, PDF, PNG, TXT. Nessa lista, o número de extensões normalmente associadas a imagens é, vamos ver então, CSV entra? Não, é arquivo separado por vírgula. DocX entra? Não, é o quê? É do Word, inclusive, após a edição de 2007. exe entra? Não. GIF entra? Tá, então temos um. HTML entra? Não. JPG entra? Temos dois. PDF entra? Não. PNG entra? Temos três. TXT entra? Não entra? Então são três aqui que nós temos. Gabarito letra B de beijinho. Perguntam? Perguntam. Se eu estou apresentando, se eu estou reforçando, é porque nós temos questões que perguntam sobre o assunto, ok, gente? Quando se recebe um arquivo, seja por meio de um download da internet ou anexo de e-mail, é preciso muita atenção à sua extensão antes de abri-lo. No âmbito do Microsoft Windows, uma extensão de arquivo potencialmente perigosa é qual? .doc não é potencialmente perigosa, né? Ela é o que do Word, mas pode vir com vírus de macro. Beleza. exe, pô, Pacheco, tu falou, não é, cara? Inclusive, os arquivos com características executáveis são perigosos, né? São perigosos, né? Quais que nós teríamos aqui também? Complementar. BAT, CMD e COM, tudo bem? Prestem muita atenção nessas extensões, se elas aparecerem, comumente são extensões perigosas. JPG não é perigoso porque é um arquivo de imagem, Wave é o quê? É um arquivo de extensão colocado ali para áudio, para vídeo, e XLS são nossas planilhas eletrônicas. Organização das teclas, né? Um ponto, inclusive, que a banca FGV trabalhou nos últimos anos, diz respeito, inclusive, a como as nossas teclas são organizadas no próprio teclado, né? Inclusive, esse texto aqui, ele originalmente foi retirado, né? A gente foi extraído do próprio site da Microsoft, né? Então é aquele negócio, é alguma coisa geral, genérica, tu criou da cabeça? De jeito nenhum. Tirei aqui exclusivamente do site da Microsoft. Primeiro, nós teremos as nossas teclas de digitação, ou seja, são teclas alfanuméricas. Quais são as características delas? Essas chaves ou teclas incluem a mesma letra, número, pontuação e teclas de símbolo encontradas em uma máquina de escrever tradicional, não é? Se você for pegar aqui então, suas teclas de digitação, ok? São as teclinhas aqui que estão marcadas em amarelo, tá vendo? Aqui, ó. Isso daqui são suas teclas de digitação. Ok? Beleza. Próximo tipo de tecla, que você vai ter organizado ali, inclusive, para que seu Windows reconheça-as como teclas, são as teclas de controle. Essas teclas são usadas sozinhas ou combinadas com outras teclas para executar determinadas ações. As teclas de controle mais usadas são Ctrl e Alt, e as teclas de logotipo do Windows, né, de imagem da chave do logotipo do Windows SE, assim como o nosso ESC, né? Tanto que o Ctrl ESC aí você vai ver, ele funciona ali especificamente para você poder, né, abrir, né, sua barra de execução, né, que você tem ali no tua barra de tarefas, né, que é a tua área de execução de programas. Tecla de controle, onde que ela vai ficar? Suas teclas de controle são as que estão em vermelho, tá vendo? Ó, o ESC aqui, né? E ali você tem o Ctrl, o Alt, certinho, que fica aqui no canto. Tem aqui também seu Ctrl, Alt, que vai ficar aqui no outro canto. Vou limpar a tela aqui. Pá. Mais um pouquinho, teclas de função. As teclas de função são usadas para executar tarefas específicas. Elas têm nomes como F1, F2, F3 e vai ali até F12. A funcionalidade dessas chaves difere de programa para programa, inclusive, né? Muito comumente, inclusive, vocês vão encontrar o F1 aqui, ó, como uma tecla de ajuda. E, comumente, também em alguns programas, o F3 combinado com alguma coisa, como Ctrl, inclusive, né, que é a tecla de controle utilizada para mais alguma coisa, como o quê? Exatamente, para você realizar pesquisas em aplicativos. Teclas de função, então, são as que estão em roxo, tá vendo aqui em cima? Legal? Bacana, então. Temos as nossas teclas de navegação, são teclas usadas para a movimentação em documentos ou páginas da web, e ao editar algum texto, né, também. Elas incluem as teclas de seta, Home, End, Page Up, Page Down, Delete e Insert, ok? São as nossas teclas aqui, ó. A gente está falando então de teclas de navegação. São as teclas que nós temos
aqui de... Opa, tá trocado aqui, né? Nossas teclas de navegação, tecla numérica não, né? Nossas teclas de navegação estão aqui e outro está aqui, né? Ok, né? Imagem, inclusive, retirada do próprio site da Microsoft, só que está trocado, né? Suas teclas de navegação são justamente essas aqui, ó. E o nosso teclado numérico, né? Que vai me trazer o quê? Que vai me trazer justamente a possibilidade de você trabalhar somente com números aqui no teu computador. Vamos para a questão? Observe a figura a seguir, que representa um teclado ABNT2 e assinale V para afirmativa verdadeira e F para afirmativa falsa. O que ele está me perguntando aqui então? As afirmativas são respectivamente o que, não é? Então ele quer que a gente marque V, V, F e marque aqui depois a alternativa que diz respeito, né, à respectiva combinação. Teclas de controle identificadas por 1. Então tecla de controle aqui 1, tá vendo? 1. Você tem 1 aqui também. Você tem 1, você vai falar assim, caraca, Pacheco, foi retirado do próprio site da Microsoft isso aqui. Igualzinho, né? Bacana. São usadas sozinhas ou em combinação com outras teclas para executar determinadas ações. As teclas mais usadas são Ctrl, Alt, logotipo do Windows e ESC. Isso aqui está verdadeiro. Segundo item, teclas de função identificadas por 2, certo? Então são essas aqui, né? Exatamente. São usadas para tarefas específicas. Elas foram rotuladas por F1 até F12 e suas funcionalidades variam de programa para programa, né? Isso aqui está certo também. Terceiro item, teclas de digitação identificadas por 5. Não, nem aqui o 5, onde é que está? Tá vendo? O 5 está identificando o quê? Exatamente o nosso teclado numérico, né? Então já está errado. Mas vamos continuar lendo. Permitem editar textos e movimentar-se por documentos e páginas de sites da web. Elas incluem, né, as teclas de seta, home, end, ela confundiu tudo, né? Literalmente deu um bug aqui em tudo, né? Tá tudo confuso. Literalmente isso aqui tá falso, não é, gente? Nosso gabarito, letra D de dedinho, ok? Outro ponto que você tem que ter de domínio quando você pega uma questão da banca FGV, agora também eu vou falar não somente da FGV, mas de qualquer outra banca, é a navegabilidade e utilização que você pode ter na sua tela do Windows, né? Então quando você abre o Windows 10, essa telinha que você está vendo aqui, ó, é uma tela padrão que você tem do teu Windows, né? Você pega ali, abre a sua tela, mas não somente saber que essa é a tela do Windows, você tem que ter o que em mente também? Você tem que ter em mente quais são os recursos que você tem ali e que podem ser utilizados, né? A banca FGV gosta de trabalhar com esses recursos, ok? Primeiro ponto que você tem é a própria área de trabalho. Essa sua área de trabalho é uma tela inicial do Windows, também chamada de desktop, é justamente essa tela que você está vendo aqui, que possui uma imagem chamada tela de fundo, né? Aqui eu estou com a tela de fundo padrão, que é apresentada aqui do meu próprio Windows, tudo bem? Temos também a barra de tarefas que fica onde? Na parte inferior ali da tua tela do Windows, ok? Essa barra horizontal que está ali na tua área de trabalho, que é dividida minimamente em quê? No botão iniciar, ok? Botão iniciar localizado aqui, tá vendo? Que dá acesso a todos os recursos e programas do Windows, inclusive opções de desligamento, certo? De configurações que você pode ter do seu computador. Você tem os botões dos programas fixos e abertos e a área de notificação. Esses botões dos programas fixos e abertos, eles ficam justamente aqui, tá vendo? Então ele nos indicam que tem um programa ali fixo, ou seja, para poder facilitar a sua abertura, ele cria um atalho ali para você, só clicar nele e você consegue abrir. E os que estiverem abertos, afinal de contas, eles ficam com uma marcação aqui, ó, meio azulzinha na parte de baixo. A área de notificação é essa areazinha aqui logo ao canto, tá vendo? Onde você tem o que? Aqui no caso, que eu tirei esse print aqui de um notebook, você tem o que? Um botão que indica a saúde da bateria, ou como ele está com bateria ou não. Você tem um outro botão aqui, ó, o segundo botãozinho, estão vendo? Que me apresenta, inclusive, exatamente, né, me apresenta aí, inclusive, a possibilidade que você tem de configurar suas redes móveis, né, redes wireless que você tem ali no computador, ok? Tem o próximo botão aqui, que é um botão de configuração de áudio, ok? Tem aqui, afinal de contas, a possibilidade de configuração do que? Exatamente, tanto do teu tipo de teclado, quanto do idioma padrão que você vai utilizar no seu sistema operacional. Aqui você tem configuração de data e hora
e aqui você tem a área de notificação, ok? Vamos dar aqui mais uma navegadinha, porque o que você pode fazer, afinal de contas, quando você clica com o botão direito do mouse na sua tela, aquela tela, né, que você tem aqui, ó, inclusive, que é a tua tela de Windows, que é, afinal de contas, a sua área de trabalho. Você tem diversas opções de configuração do próprio vídeo, do próprio monitor e da personalização de como isso vai aparecer. E não somente do próprio monitor, como você tem também o quê? Possibilidades de trabalhar com o quê? A parte de som, notificações e ações, assistente de foco, a parte de energia e suspensão, até quando você vai continuar o quê? Com a energia ligada, né? Com o teu computador ligado, então qual o tempo que você vai ter posteriormente para poder suspender o funcionamento do seu computador, bateria, armazenamento, recursos para você trabalhar com tablets e até mesmo multitarefas, assim como projeção para computadores. E dentro da área de tela, você tem justamente a possibilidade de configurar a tua tela para que você consiga trabalhar com dois monitores, que é o que eu falei, é o recurso que eu utilizo aqui no estúdio, né? Eu tenho um monitor padrão e tenho um monitor auxiliar, ok? Ah, Pacheco, é mesmo? Sim! Tanto que quando você vai nessa parte de tela, que é um recurso bem antigo do nosso Windows, aqui no Windows 10, basta que vocês visitem aqui a parte de várias telas e configure a opção que você deseja, né? No meu caso aqui, eu trabalho com a extensão de monitores, porque fica o monitor 1 e o monitor 2 funcionando como se fosse o mesmo monitor, só que estendido, né? Um super monitorzão. Entendeu como é que acontece? Beleza, Pachecão, isso cai em prova? Olha essa questão aí. Olha essa questão, vamos ver se cai em prova. FGV 2016, MPR Rio de Janeiro, técnico do Ministério Público, área administrativa. Maria vai fazer uma apresentação que envolve um assunto complexo e pretende, durante sua exposição, ter acesso a trechos de outros documentos do Word 2010 que deverão ser lidos por ela. O material a ser exibido no projetor, também contido num documento do Word 2010, não inclui tais trechos. Então ela quer o quê? Quer abrir basicamente duas telas. Repararam isso? Bacana. Todos esses documentos estão gravados no notebook de Maria. Para manter projetado apenas um documento, enquanto visualiza os demais documentos na tela do notebook, Maria deve, depois de ligar o projetor ao seu equipamento, vai fazer o mesmo recurso, vai fazer a mesma coisa que eu acabei de trazer para vocês. Entendeu? Vai fazer exatamente a mesma coisa que eu falei para vocês. Acionar, conectar a um projetor na configuração de vídeo do Windows, entendeu? Isso inclusive no Windows 7 era desse tipo de funcionamento. Aqui você tem o que? Um recurso inovador para poder trazer isso à tona, que é o que? Clicar com o botão direito do mouse na sua área de trabalho e pedir o quê? Parte de personalizar ou personalização. Só que aqui você teria o quê? Que entrar na configuração de vídeo do Windows e escolher a opção estender, mantendo os documentos em janelas separadas na tela do notebook e na sua projeção, sendo que o seu projetor, inclusive, nesse momento, vai se comportar como um recurso de vídeo, né? O item aqui tá correto, né? Tá certinho, tá bacana. Letra B é o nosso gabarito. Ali ele segue falando, adotar algum software de terceiros, pois com os recursos disponíveis no Windows 7 não é possível manter o documento exibido no projetor e outro na tela do notebook. Isso aqui é mentira, tá? Você pode ter o quê? Você pode ter sem problema algum documento aberto em um local, e isso aqui é o quê? Isso é, afinal de contas, um recurso bem antigo mesmo, que você tem do Windows. Olha lá, empregar o recurso conexão de área de trabalho remota por meio do menu iniciar, assim transformando o projetor num monitor externo independente, não precisa, né? A conexão da área de trabalho remota, na verdade, é um recurso utilizado quando você quer acessar remotamente um outro computador, como por exemplo, para poder fazer algum tipo de manutenção. Então você pede permissão para o proprietário do outro computador, para quê? Para que ele deixe que você acesse-o remotamente, e você pode ali estar o quê? Você pode estar, afinal de contas, no Japão, e o cara ali do Brasil dando manutenção no seu computador, tudo bem? Não é essa opção também. No Word, abrir todos os arquivos e assinar a opção rolagem sincronizada, não guia exibição, não vai adiantar. Poderia ter uma rolagem sincronizada? Sim, bacana, mas não vai adiantar, você não vai ter o recurso que você precisa e que a Maria teria aqui para poder o quê?
exatamente disponibilizar um arquivo de um lado ou do outro, né? E projetando, inclusive, somente um dos arquivos, tá bom? Utilizar o visualizador XPS por meio do menu iniciar. Nada a ver, né? Visualizador XPS é para você visualizar, inclusive, arquivos do tipo XPS, ok? Vamos dar uma aprofundada aqui agora, né? Vamos trabalhar mais um pouquinho. Agora eu quero trabalhar com vocês com o nosso botão iniciar, ok? Meu botão iniciar, quando você clica nele, né? Vocês estão vendo aqui ele sendo apontado pela seta vermelha aqui no cantinho. Você tem diversas possibilidades, né? Inclusive o que é acessar todos os seus programas. Você tem inclusive a possibilidade de configurar esse seu botão iniciar para poder apresentar o que? Seus programas mais usados, ou então configurar o seu botão iniciar justamente para trabalhar com o quê? Uma ordem alfabética, tá bom? É uma possibilidade que você tem aqui no teu menu iniciar também no teu botão iniciar, ok? Vamos ver cada um desses recursos que nós temos. Primeiro ponto, o 1, que apresenta aqui pra gente, tá vendo aqui o número 1, circundado aqui nesse exato momento, beleza. São os mais usados, que são atalhos para programas usados mais recentemente, e a presença de uma seta indica que o programa foi usado para abrir diversos arquivos. Você vai clicar nessa seta, pum, ele estende inclusive os arquivos ali que foram utilizados. Aqui no seu botão iniciar, para poder acessá-lo, você vai utilizar o que? Conforme já dito previamente, a combinação de tecla Ctrl mais ESC, ou então a sua tecla Windows, né, que é essa tecla bonitinha que você tem no canto aí esquerdo, né, ou direito aí do teu teclado, normalmente, mais comumente no canto esquerdo. Tela inicial, onde você vai ter um mosaico, aqui colocado como número 2, joia? Já existe no Windows 8, mas não de forma anexa ao botão iniciar, isso é bem legal, então é recurso que foi reestruturado aqui para o nosso Windows 10 e pode ser utilizado para agrupamento de tipos de arquivos, programas e tudo mais. Facilita o acesso do usuário. E aqui no nosso botão iniciar também você tem o que? Possibilidades adicionais, como por exemplo a configuração de contas. Você pode realizar a configuração de contas aqui sem problema algum no seu botão iniciar. Pode acessar a sua pasta documentos, que é a sua pasta segura de documentos que você tem no teu Windows. Pode acessar a tua pasta imagens. Pode acessar as configurações de uma forma geral. E já deixo o alerta aqui para vocês. Mesmo que você tenha a parte de configurações e que o painel de controle não seja facilmente acessível, se você digitar a linha executar, painel de controle, ele vai abrir. Tudo bem? E todas as opções que nós temos de ligar e desligar o computador. Essas opções, inclusive, foram o quê? Foram reestilizadas para versões mais atuais do Windows, tá? A gente vai passar por questões que vão trabalhar com isso. Demais comandos, do jeito que eu te falei, você pode ter o que? O explorador de arquivos. O que é o explorador de arquivos que você pode utilizar ali? Ele vai abrir o teu Windows Explorer. Atualmente o nome dele é explorador de arquivos. Configurações. Tem quase todas as configurações do Windows. Algo semelhante a uma capa que você tinha do painel de controle. Ligar e desligar são comandos de desligamento, suspensão, reiniciação, hibernação e desligamento direto do teu computador, ok? E inclusive é interessante que você saiba o que cada um aqui está fazendo. Tudo bem? Por quê? Porque quando é desligamento, o que o computador faz? Ele finaliza, ele desliga de uma forma geral. Se é suspensão, o que você está fazendo? A suspensão, você suspende o uso do computador, entendeu? Para que você tenha o quê? Ainda os sistemas ali que você está em utilização ainda abertos. Reiniciar, fecha tudo que você está fazendo, fecha inclusive o sistema operacional, reinicia o seu computador, não somente o sistema operacional. Hibernar, ele entra num modo de economia gigante de energia, tudo bem? Ó, hiberna mesmo, e depois, quando você quiser voltar, você tem que religá-lo e tem que esperar um pouquinho. O que acontece é que nas opções anteriores, nas versões anteriores que nós tínhamos do Windows, você tinha a opção bloquear aqui também. Essa opção bloquear era bem legal, porque se você quisesse, afinal de contas, só deixar seu computador bloqueado, você fazia o quê? Bloqueava, voltava, logava novamente e continuava utilizando de onde você parou. Essa função bloquear, ela foi para onde? Foi justamente, né, agora acionada quando você digita Ctrl Alt Del, que você chama ali, né, o Ctrl Alt Del como menu auxiliar de gestão do teu sistema, né? Mesmo local, inclusive, que você vai utilizar para quê? Exatamente para acessar o seu gerenciador de tarefas e até mesmo para poder pedir o quê? Exatamente a finalização de uma tarefa ou de um software que estiver em execução, e você tem ali todos os programas que te traz o acesso à lista completa
de programas instalados no Windows. Vamos lá então, pega aqui comigo, FGV 2015, Prefeitura de Niterói, Rio de Janeiro, Fiscal de Tributos. Diana está na empresa trabalhando em seu computador, com vários documentos reservados e resolve fazer uma pausa para o café. Ela vai se ausentar por menos de 5 minutos. É um café rápido mesmo, né? Pegou ali pronto. Mas quer garantir, nesse período, que nenhum de seus colegas do setor de contabilidade use o computador. Então ela não quer que use o computador, beleza. Assim como eles, Diana não tem senha de administrador da sua máquina. Então ela não pode o quê? Não pode reconfigurar nenhum tipo de usuário, é isso que ele está deixando claro. Além disso, ela quer retomar seu trabalho imediatamente ao retornar para o seu computador ali do cafezinho. Para tanto, as opções disponíveis para Diana estão apresentadas na imagem a seguir, tudo bem? Que era uma imagem que nós tínhamos e eu retirei a imagem por quê? Porque era basicamente uma imagem que apresentava as nossas possibilidades de desligamento, só que do Windows 7. Para tantas opções disponíveis, a opção indicada para a Diana seria o quê? Nesse caso, a opção indicada para a Diana é bloquear. Tudo bem? Ou seja, o bloquear, inclusive, é uma diferença que você tinha do Windows 7, que foi, afinal de contas, atualizada para o Windows 10. E quando você quiser acessar o bloquear, você tem que digitar o quê? Ctrl+Alt+Del, bloquear, ok? Fazer logoff. Se você faz logoff, em um certo momento você pode finalizar algumas das aplicações que você estiver trabalhando. Hibernar também não é. Por quê? Porque o hibernar não te garante que você volte, entendeu? Com ele, inclusive, pedindo tela de login. Suspender também não te garante. E trocar usuário é uma opção que você tem justamente para poder trocar entre os usuários que vão acessar ali o seu computador. Vamos para mais uma. No Windows, para se conectar a uma rede Wi-Fi, o ícone da barra de tarefas que deve ser clicado é aqui, né, gente, o nosso letra C, não é? Letra A é o quê? É referente justamente ao uso que você vai ter da sua bateria, ele vai ver quanto de bateria você tem ainda. Letra B é para poder configurar áudio, tudo bem, recursos de áudio inclusive, dispositivos de áudio, deixar mudo ou não, passa por microfone, passa por fone de ouvido, entendeu? O D diz respeito ao que? Ligar e desligar, e o Ezinho vai ser referente ao que? Às nossas configurações. Galerinha, estão gostando? Tá intenso? É assim mesmo que eu quero trabalhar com vocês. Tendo qualquer dúvida, pode postar aqui no nosso fórum de dúvidas, né? É para isso que ele existe aqui no site. Eu vou dando a paradinha por aqui e daqui a pouquinho eu volto para a gente poder conversar mais um pouco sobre o Windows, deixar tudo bem claro, nesse mesmo formato que eu estou trabalhando com vocês, entendeu? De forma bem completa mesmo. Aquele grande abraço, gente, valeu e até mais. Tchau.